O mundo dos 8 bits teve várias consolas que merecem o nosso destaque. Hoje viramos a nossa atenção para a Sega Master System. Este é o Retro Gamers. Hoje falamos da Master System, que começou a ser distribuída em Portugal apenas em 91, ano em que a Ecofilms começou a distribuir a Sega no nosso país. Para relembrar a consola clássica, recebemos o mestre dos 8 bits, o nosso comentador residente, Gil Fragata. Mas não vem sozinho, connosco temos também a grande Núria Inocentes. Os dois juntos vão certamente dar-nos informações a recordar jogos de relevo desta consola. Mas antes disto, vamos conhecer a história da Master System. Com a entrada no mercado já consolidado das consolas caseiras, a Sega estava sob uma enorme pressão. A SG-1000 e a SG-1000 II tiveram boas vendas no mercado japonês, com cerca de 160 mil unidades vendidas, quando a Sega tinha projetado a consola apenas para 50 mil. Mas o mercado estava em constante evolução. Com o crescimento dos computadores MSX e o assombroso sucesso da rival Nintendo, a Sega tinha de dar o passo seguinte e acabou, por fazer, lançando a Sega Mark III. Infelizmente não teve o impacto que esperavam e em 1985 a Nintendo já tinha 90% do mercado com a famosa NES. Para tentar combater este domínio do mercado da Nintendo, a Sega redesenhou a Sega Mark III e deu-lhe o nome de Sega Master System, que foi lançada na Europa em 1987, numa altura em que o mercado estava dominado por microcomputadores como o Spectrum e o Commodore. Nos Estados Unidos, a distribuição da Sega Master System não foi de todo a pretendida, mas na Europa o interesse da Sega começava a subir, muito graças às suas arcades que puxavam a atenção dos gamers que queriam ter uma daquelas máquinas nas suas próprias casas. Wonder Boy, Shinobi e Afterburner foram alguns dos maiores sucessos da Sega nas arcades e que fizeram a sua passagem para a Master System. Foi esta a chave do sucesso da consola. Cá em Portugal só recebemos a Sega em 1991 e por isso mesmo já não apanhámos este primeiro modelo da Master System, apenas o modelo 2, distribuído pela Ecofilms, que lançou com a campanha Sega é mais forte que tu. A consola chegou a Portugal a valer perto de 14 contos, dependendo do pack que podíamos comprar. E apesar de ter chegado ao mesmo tempo da colossal Sega Mega Drive e da Game Gear, a verdade é que a Master System 2 teve bastante sucesso. Mais ainda se tivermos em conta outras grandes rivais, as Famiclones. O segundo modelo da Sega Master System foi feito a pensar no seu custo. Tinha um aspecto bem diferente, ficou bastante arredondado, retiraram o botão de reset, retiraram também a entrada para cartões e a própria BIOS, que continha o jogo Snail Maze, foi substituído pelo icónico Alex Kidd in the Miracle World. Esta foi a primeira tentativa da Sega para arranjar uma mascote, que mais tarde foi substituída pelo grande Sonic, aproveitando o sucesso do personagem. Empresas como a Acclaim, Virgin e Codemasters tiveram também um importante impacto no sucesso da Master System, com alguns dos jogos mais importantes da época, como Micro Machines, The Jungle Book e Spider-Man and the X-Men Arcade's Revenge. Para terminar, deixamos uma nota cronológica. Quando este modelo foi lançado em 91 em Portugal, já no Japão tinha sido descontinuado. Olá, Gil e Núria, Master System, não é? Quem é que não tinha pelo menos um amigo que tivesse um Master System em casa? Eu. Núria, como é que é possível? Opa, a Master System saiu antes de eu ter nascido, portanto já tenho aí uma boa desculpa. Está certo. Pronto, mas agora tenho amigos que tinham Master System na altura, não é? É verdade, exatamente. Pá, nós temos aqui uma data de jogos, eu sei que, pá, obviamente, É temos cena aqui do Gil. um expert na matéria. Uma paixão por isto. Quais são os jogos que tu tens de destacar desta console? Epá, eu adoro o Power Strike 2. É um jogo um bocado valioso. Tive sorte há uns anos numa feira, encontrei um preço dado. E é um jogo Nem que é um... nada teu. Nada, de feiras, caçar jogos, nada. O que acontece? É um jogo que tu tens que experimentar. Esse tu vais gostar. Vamos ver, fala-me lá desse O jogo. que acontece? É um space shooter. Não sei se é o teu género, mas é bom. Ou como dizem capaz. hoje em dia os shmups, né? O New Gen diz shmups. O que é que acontece? Parece um jogo 16-bit. É incrível. Graficamente é impressionante. E a Master System tem essa característica. Apesar da NES, em termos de jogabilidade, já é mais confortável, já é mais agradável, a Master System visualmente é incrível.
A Master System é uma coisa que eu acho que é interessante, que é a quantidade de cores que tinham mesmo com a limitação que o hardware tinha. Pá, há certos jogos que tu olhas, pá, e que tu à primeira vista que podia muito bem ter saído para 16 bits? Para 16 bits. Pá, e tu tens aqui o próprio Lion King, este Lion King que sai, pá, obviamente que não é... Mas tu notas uma... Jogaste? Não, esse não. Olha, este é que devias ter jogado. Mas joguei, por exemplo, o Aladdin e pronto, lá está. Eu sou um bocadinho de gerações mais recentes, 32 para cima, mas eu comecei a experimentar um bocadinho a Master System, mais por tua causa, porque alguém me desafiou a jogar um jogo lindo, maravilhoso, que eu adorei, chamado My Hero. Esse parece um canto. Não, esse é completo. Sim, esse é fácil estar constantemente a fazer restart. Isso sim, é maravilhoso. Mas, por exemplo, o Aladdin, apesar de ser um jogo de plataformas, e eu fico muito frustrada por causa dos controles, aqueles 2 botõezinhos matam-me. Eu só joguei em emulação também, mas de qualquer das formas, mesmo olhando para o jogo em si, para uma consola de 8 bits, não é nada mal. Eu estava à espera de uma coisa mais a My Hero, que é mesmo retro, mas por exemplo o Aladdin, tudo na boa. Também acabei por jogar o Asterix também, que tem uma jogabilidade muito interessante e a possibilidade de mudar de personagens e tudo. Exato. Pronto, até perceber como é que efetivamente mudava de personagem, lá está. Claro. Tive que ir ao readme porque impossível. Exato. Mas a gente imagina na altura em que isto sai que nós não tínhamos readme, não tínhamos nada, exatamente. Não tínhamos Discords, não tínhamos nada disso. Nada. Epá, e está aqui nós temos aqui as 3 Master Systems que saíram cá em Portugal. A 2, que temos 2 modelos. Esta aqui, o pessoal de fora não consegue ver. Esta trazia o Alex Kidd, depois mais tarde é substituído pelo Sonic. Exato. O próprio Alex Kidd, bem, eu acho muito um jogo super completo, com uma data de coisas que tu podes fazer no jogo. E a prova disso é que a própria Sega lança novamente o Alex Kidd agora para as gerações atuais, e tu podes saltar, ou seja, de um gráfico antigo para um gráfico novo, mas o jogo é exatamente o mesmo. Obviamente. Ai, relaxa, o calzone discreet te protegerá. Que agora dá para parar, voltar atrás. E pode-se usar mais botões. E pode usar mais botões. Claro. Que isso é que é preciso. Claro. Mas olha aí, está a magia deste tipo de consolas. Esta e a NES só tinham um comando exatamente muito parecido, né? Com 2 botões. Se bem que eu gostava mais do D-pad da NES. NES. Estes botões são um bocadinho squishy, são manhosos. Exato. É verdade. Achaste piada termo squishy, né? Mas é uma expressão que se usa. O que acontece? O comando NES é mais confortável, o pad de control, então, a cruz trabalha muito melhor que este tipo rotativo. Epá, e tem que se dizer a verdade, é muito mais agradável jogar, mas habituantes-te e certos jogos vale a pena. Mas olha, deixa-me fazer-te uma pergunta, agora que estamos a falar do comando. Eu estou a ver que ele tem assim uma espécie de... dá para ir na diagonal. Eu, como jogo em emulação, eu joguei com o comando da PlayStation. Portanto, isto ajuda nos jogos, certo? Em algumas coisas. Pronto. Até porque faz na quase os analógicos. Estás a ver? Epá, um dos jogos que eu tenho mesmo de destacar é o Master of Darkness. Pá, Ui, ainda não tenho. Ainda não tenho. Não tens? Eu tinha um amigo que vivia bastante longe da minha casa e na altura não havia maneira de ir para lá sem ser a pé, e eu andava perto de 45 minutos a pé só para ir jogar o jogo. Porque é um daqueles jogos que tem aquela vibe darkness, né? Terror, quando o terror ainda era muito... era um embrião na altura. Sim. Pá, e eu acho que é um jogo dizem que é o incrível. Castlevania da Master System. Exatamente, é um Castlevania da Master System. Exatamente. Podiam ter sugerido isso para eu experimentar, não é? Pá, é Quero muito dizer, fixe. anda ali à volta dos jogos da Disney, Asterix e Mas o coisas do Asterix género. é fixe. O Asterix é fixe. Opa, assim, um que eu não achei nada fixe foi o Ayrton Senna. É um gosto muito próprio. Não, eu simplesmente joguei 2 minutos e dei rage quit naquilo. Tá bom. Mas sabes que esse jogo tem o dedinho do próprio Ayrton Senna. Portanto, Exatamente. se a dificuldade existe no jogo é porque na prova também... O homem sofreu e vingou-se Claro, na malta. vamos Querem jogar? adaptar isso. Vocês querem ser como eu? Tomem. Pá, destas 3 consolas, qual para ti é a mais bonita? A mais sexy, vamos mesmo usar esse termo, é a Master System 1, que infelizmente não tivemos cá, não é? Mas que eu consegui há um tempo atrás, num negócio, lá está, uma pessoa que vivia na França, trouxe essa Master System 1 e eu consegui ficar com ela. E foi uma pena nunca termos tido acesso a ela, primeiro porque ela tem aquele coisinho do cartão, né? Dos cartões, tínhamos a hipótese de mais jogos. Eles tiraram isso mais tarde. Tiraram, mas quando voltaram a fazer o Power Base Converter, que eu por acaso tenho, e não trouxe, esqueci-me, mas é pena a gente ter trazido, voltou a ter outra vez a cenazinha dos cartões. A gente já volta aqui para falar mais um bocadinho, vamos só ficar a conhecer um bocado mais sobre a história da Master System. Acho bem, vamos lá. A Master System foi descontinuada na Europa apenas em 96, quando a Sega já tinha lançado a Saturn. Porém, há um país que se destaca de todos quando falamos de Master System. E o país é o Brasil. O nome por detrás do sucesso é Tectoy, a distribuidora da Sega no Brasil.
A ideia deles foi criar uma sinergia muito grande com a Sega e daí resultarem modelos e jogos exclusivos para o mercado brasileiro. Ao contrário da Europa, a Master System 1 foi lançada no Brasil e, entretanto, a Tectoy criou uma versão dessa primeira consola com o Alex Kidd e que deu o nome de Master System 2. Ou seja, quando o modelo 2 europeu chegou ao Brasil, eles tiveram de a chamar Master System 3 Compact. Mais tarde, a Tectoy começou a usar o sistema de negócios das Famiclones, enchendo a memória da Master System com jogos, lançando uma versão que incluía 130 títulos, chamada Master System 3 Collection, que se diferenciava, pois a consola era mais clara. Hoje a Tectoy continua a lançar Master Systems, mas sem a marca Sega presente no equipamento e que funciona mais como emulador, pois já não permite o uso dos cartuchos. Mas a Tectoy não foi só criadora de hardware para a Master System, ela também foi responsável pela tradução de jogos para português, como por exemplo Phantasy Star, que é um dos jogos de maior sucesso da consola, Quem se lembra dos desenhos animados da Turma da Mónica? Pois bem, a Turma da Mónica, o resgate, no fundo é o Wonder Boy 3 alterado pela Tectoy. O programador Maurício Huerta programou jogos como Street Fighter 2 para a Master System, que garanto que é bem melhor que o porte pirata que saiu para a NES. Mas não ficou por aí. Huerta lançou com a Tectoy o Férias Frustradas do Pica-Pau, jogo feito do zero, assim como portes diretos de jogos de Game Gear para a Master System. Mas este sucesso não ficou só no Brasil. Por volta de 1995, a Master System 3 Compact foi importada para Portugal pela Ecofilmes. A caixa era púrpura e com ela chegaram uma série de jogos muito procurados por colecionadores do mundo fora. Nestes jogos havia exclusivos da Tectoy como o Sapo Chulé, que no fundo é mais uma vez um jogo criado na base de outro jogo, o Astro Warrior. A consola tinha um catálogo de 16 jogos que ficaram conhecidos no mercado dos colecionadores como os Portuguese Purple. Destes 16 jogos, um não chegou a ser lançado por cá, que era uma versão da Game Gear do Taz in Escape from Mars. Gil, tens uma relação de amor, não é, com a Tectoy. Eu sei que tu és grande fã. Pá, estes jogos, os Purple, os Portuguese Purple, quanto é difícil encontrar estes jogos hoje em dia? São difíceis e o que é que acontece? Há um orgulho nisto, não é? É nacional, não é? E lá fora a malta passa-se com isto. Um americano, alguém colecionou de Master System Hardcore, que há colecionadores de Master System Hardcore no mundo, que a malta gosta disto. E o que é que acontece? Eles são doidos por isto e estes jogos acabam por ter um valor um bocadinho mais alto a nível de mercado e tudo. Obviamente que uma pessoa coleciona por gosto, não é? E se eu tiver a oportunidade de ter uma cópia normal ou a versão Tectoy Portugal Purple, claro, não é? Não há comparação, exato. Epá, tu aqui, quando tu vais jogar Master System, qual é o sistema? Tu usas uma Master System 1, a 2 ou usas a Compact? Eu atualmente, é assim, para mim já, a meu ver, não há diferença nenhuma. Isto foi uma jogada de mercado, inteligente e criou uma raridade engraçada, mas não há muita diferença entre a 2 e a 3. A 1 é muito gira, eu conservo mais a 1 porque infelizmente só tenho uma 1, mas se tivesse duas 1, acho que punha a 1 em disposição a jogar porque realmente é muito bonito e tem aquele aspecto muito retro. Usualmente uso todo o bom português que joga Master System. Menos eu. Pois. Usa. Ele estava aqui a dizer que gostava mais desta, que acha que é mais sexy. Tu concordas que esta é mais sexy? Epá, não concordo que seja mais sexy, por um motivo muito óbvio que é a falta de curvas. Opa, mas não sei, há ali... Olha, mas tu tens aqui uma coisa. Esta aqui não tem o Alex Kidd. Aquela tem o Alex. Tem o Alex Kidd, mais tarde o Sonic. Aliás, temos aqui os três. Exatamente. Tem os três jogos. O Sonic não é o Sonic 1 da Mega Drive. Não é uma versão mais barata, digamos assim, do Sonic 1 da Mega Drive. Muito bom. O Sonic realmente, é aquele jogo que toda a gente jogou, mas lá está, eu volto a não jogar numa Master System, mas por acaso já nem sei onde é que eu joguei. Mas agora que estamos a falar de jogos, ou querem continuar a falar de Sonic? Não, jogo. Não, porque lá está, eu sinto que estou aqui numa posição muito a contrariar a coisa. E não é assim que eu me quero apresentar. Porque há jogos bons para a Master System.
Mas tendo em conta que tenho aqui um expert ao meu lado, Gil, diz-me, eu para jogar um jogo em que não saia de lá frustrada, o que é que tu aconselhas? Gostas de RPGs? Gosto, sim, senhor. Wonder Boy. O primeiro é um platformer muito ao estilo do Adventure Island. É giro, mas é preciso se calhar ter vivido a época para apreciar aquilo. Mas o Wonder Boy 2, o 3... O 3 que foi depois alterado pela Tectoy. Sim, claro, exatamente. O da Mónica, exato. Exatamente. São muito bons. São bons RPGs, têm uma jogabilidade engraçada e muito acessível. Isso, acho que tu vais gostar. Mas estás a falar com uma criança, se uma gostas jogabilidade de Sonic, acessível. Joga o Sonic 2. Ah, sim. O Sonic 2 é mesmo, para mim, é um jogo, é do meu top, é um deles. Está à frente de alguns jogos da Mega Drive. Eu sou muito sincero, eu gosto mais dos Sonics Pois, tu gostas na mais do Master Sonic. System, porque a simplicidade do jogo do Sonic, se nós formos a ver de um prisma geral, 2 botões chega perfeitamente. Sim, aí O que é que sim. acontece? Tenho muito tempo para falar nisto. O que é que acontece? Faz mais sentido na Master System do que na própria Mega Drive. E é assim, os jogos são muito bonitos. Visualmente, até tem detalhes. O Sonic quando está parado, ao pezinho. Tem Começa tudo a dar o aquilo. pezinho. Sim, Exatamente. sim. Pronto, Tem todos agora já, aqueles sabemos, detalhes. já estamos em alguma coisa que eu sei do que estou a falar. As sapatilhas são efetivamente. um bocadinho rosas. Se vocês repararem, as sapatilhas do Sonic na Master System são um bocadinho rosas por causa do palato de cores, né? Esses detalhes Que é todos. inferior. E temos aqui outro jogo que também acho que vale a pena experimentar, que é o Indiana Jones. Esta Última Cruzada é um jogo também super completo, um side-scroller, que eu acho que qualquer pessoa deve experimentar. Até porque, na altura em que este jogo chega a Portugal, eu não sei se vocês se lembram disto, mas houve uma altura em que nós tínhamos muita cena de... íamos ver o Indiana Jones, víamos todos os filmes desde o início. E Exato. era a jornada de jogar Indiana Jones ao mesmo tempo que estávamos a ver o Indiana Jones na televisão. Exatamente. Que era... Não sei desse tempo. Eu acho que houve uma altura que nós tínhamos muitos jogos a sair de filmes. Sim. A Master System apanhou muito disso. Tanto jogos como o Indiana Jones, como temos aqui o Spider-Man também, de animação. E o que acontecia muito era, ia dar a banda desenhada na televisão e nós antes daquilo dar, ia dar às 9, às 8 já estávamos a acordar para ir jogar o Spider-Man, para estarmos dentro do universo. E outra coisa engraçada é que quando isto chega a Portugal, chega, e tu há bocado falaste e eu interrompi-te, vamos puxar esse ícone da Mega Drive, que era a possibilidade de jogares Master System na Mega Drive. É verdade. Power Base Converter. E porquê é que isso bate tanto em Portugal? Apesar de já termos a Mega Drive no mercado, a Master System chega juntamente com a Mega Drive. Ou seja, é um feito incrível para Portugal nós andarmos a consumir a geração anterior quando já tínhamos uma geração nova. Não vais mais longe. Isto sai já com a PlayStation 1 e com a Sega Saturn 32 bits no mercado. Porquê? Porque a nossa economia precisava de coisas mais acessíveis. E houve muita gente que teve isto. Isso vem da Tectoy. E vem da Tectoy. E em 96. Em 96. Incrível. Que é um bocado a situação do Brasil, porque o Brasil ainda hoje consome Sim, sim. muito Master System. E na altura Portugal já estava a passar para a altura da Saturn, PlayStation, e dizia, espera aí, ainda temos aqui uma Master System para vender. Exatamente. E vão buscar exatamente. E isto é um trabalho enorme feito pela Tectoy, juntamente, neste caso, com a Ecofilms, que foi roubar um bocado a ideia, estão aí a fazer, já está feito, então espera aí que a gente vai trazer para Portugal. Claro. E a Tectoy, parecendo que não, apesar de ser uma empresa que estava a milhares de quilómetros de Portugal, fez um impacto gigante em Portugal através principalmente da Master System. E depois não tens bloqueio de região na Master System, né? Tens essa vantagem. Tu podes agarrar um jogo brasileiro, Master System, jogá-lo cá, podes jogar o jogo americano, não há bloqueio de região. Logo aí também se tornou fácil, talvez a nível de mercado não houve assim uma alteração tão grande de ser necessária de ser feita, não é? É bom. Quanto é que pode valer um jogo mais ou menos destes, dos Purple? Uau, há uma grande variedade de preços. Há uns por volta dos 30 euros, como há uns de 60 e tal euros. Ou podem fazer como eu fiz, tinha o Sapo Chulé, SOS Lagoa Poluída selada e abriu no meu canal. Apeteceu-me abrir o jogo, ganda maluco. Pau, eu até disse na brincadeira, já estou a ver o valor a descer. E abri aquilo, mas sabe bem, os jogos Mas é os para jogos jogar. são- exatamente, Claro. os jogos são para Sabes que há uma jogar. coisa terrível, pá, que para o pessoal que nos está a ver agora e que quer comprar uma Master System, é preciso ter isto em atenção e é preciso muito cuidado, porque a Master System só liga por cabo de antena. Yeah. E para ligar às televisões atuais pode ser um grave problema. Ao contrário da Mega Drive, que já dava para um copo Sim, sim, composto, sim. este não tens hipótese. Qualquer uma delas, se olhares para a parte de trás, Exato. só tens uma saída. A francesa, não. consegue. Exatamente. Mas estas, Não. as que nós tivemos cá, e arranjar uma destas, boa Ui. sorte. Yeah. Não, quem compra uma destas tem uma televisão CRT. Sim, Quem compra uma Ah, destas tem uma televisão CRT. Isto, essa Master System é cara, tenho que dizer, mesmo hoje em dia é muito caro encontrar uma Master System 1, eles pedem muito dinheiro por ela porque já sabem que é raro, não é? Pronto.
E pronto, é assim, realmente já há soluções para jogar com o RF, já há quem faça a alteração do sinal e essas coisas todas, mas não é a mesma coisa. Olha, foi um prazer ter-vos aqui. Vão-me cá voltar, certamente mais vezes. Pá, claro. E foi mesmo muito fixe falar sobre uma consola que é muito marcante em Portugal. Como é verdade. E obrigada pela lição. Buscar uns para os outros. Não podemos ir embora sem falar de alguns dos acessórios que saíram para a Master System. Control Stick era um comando e a grande diferença é que tinha o stick do lado oposto à dos comandos normais. Light Phaser foi a resposta à Zapper da Nintendo e teve alguns jogos disponíveis para a pistola, como o Assault City, Marksman Shooting e Rambo 3. 3D Glasses. A Sega investiu em algumas das suas maiores franquias para arcades, como o Outrun 3D e o Space Harrier 3D, além de ter criado o Missile Defense 3D, que utilizava os óculos e a pistola Light Phaser. Handle Control foi desenhada para jogos de corridas. O engraçado deste periférico é que ele é criado pela Ori, no Japão, para a Famicom, e depois, quando foi distribuído na Europa, já tinha o logo da Sega no lugar do logo da Ori. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Retro Gamers. E tu, tiveste uma Sega Master System ou foi a Sega mais forte que tu? Sigam-nos nas redes sociais e façam-nos chegar as vossas experiências com esta consola de 8 bits. Nós voltamos brevemente. No entretanto, soprem os cartuchos e divirtam-se a jogar.